Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos a mais uma aula de História. Bom, nas aulas passadas nós estávamos falando, sobre as civilizações da Antiguidade. Falamos sobre a Mesopotâmia, falamos sobre os hebreus e falamos sobre os fenícios. Hoje continuaremos, falando sobre as civilizações da Antiguidade e iremos falar sobre os persas. Então, por volta de 2000 anos antes de Cristo, grupos humanos, de origem indo-europeia, se instalaram numa região de terras férteis que ficavam entre a Mesopotâmia, a Índia e o Golfo Pérsico. Com o tempo, esses grupos formaram dois povos, os medos e os persas. Os medos se fixaram próximo aos montes Zagros, no norte do Planalto do Irã. Eles viviam da agricultura e do pastoreio, dominavam a metalurgia do cobre, do bronze e do ouro. Os persas, por sua vez, ocupavam terras menos férteis ao sul e desenvolveram principalmente atividades comerciais. No século VII a.C., os medos já haviam estabelecido um reino e dominavam vários povos, inclusive os persas. Mas por volta de 550 a.C., o rei persa Ciro II derrotou os medos e unificou os dois reinos, fazendo eles um reino somente. Com um exército de cerca de 300 mil homens, ele conquistou o reino da Líbia e da Babilônia, além de cidades gregas da Ásia Menor. Ciro II, conhecido por ser bom administrador e guerreiro, era respeitado pelos persas e por outros povos. Por exemplo, os gregos chamavam ele de grande legislador, grande administrador. Os judeus chamavam ele de o ungido de Deus. As regiões dominadas pelo exército persa, elas podiam manter a sua religião, a sua cultura, seus costumes. Com a morte do Ciro II, em 530 a.C., seu filho Cambises o sucedeu no trono e prosseguiu com a expansão do império, conquistando o Egito. Após a morte de Cambises, em 522 a.C., assume o comando do Império Persa Dário I. O Dário I ele é considerado um dos grandes reis persas. Em seu reinado, os domínios persas atingiram a máxima extensão, indo até a Trácia, no ocidente, e chegando até os rios Indo, no oriente, na Índia. Em seu governo, Dário I ele implantou importantes medidas para estimular a economia e tornar a administração do império mais eficiente. O que ele fez? Ele dividiu o império em regiões, chamadas de satrápias. Cada satrápia desta era controlada por um sátrapa, uma espécie de governador, que era escolhido pelo rei. Ele criou uma moeda única, chamada dárico, impedindo que as regiões tivessem as suas próprias moedas e impondo uma moeda comum para todo o Império Persa. Ordenou a construção de uma grande rede de estradas, mais de 2.500 quilômetros de extensão. Ela ligava essa estrada, essas redes de estradas ligavam as cidades de Sardes e Susa. As medidas tomadas por Dário, essas medidas faladas anteriormente, facilitaram a administração do império e propiciaram maior circulação de produtos e informações entre as diversas províncias. Foi também durante o governo de Dário I, alguns serviços essenciais foram providenciados para garantir que acontecesse no império um transporte eficiente e um sistema de correio também eficiente. Os persas eles foram responsáveis por criar o correio, aonde mandava-se informação de uma região para outra. Como o Império Persa era extremamente grande, então eles utilizavam aquelas estradas, foi falado anteriormente, para levar informações. Ao longo das principais rotas que existiam no Império Persa, a cada 25 quilômetros existia um posto de parada para que o mensageiro, que levasse a mensagem, ele descansasse o cavalo. Além disso, havia uma rede ao longo dessas estradas de hospedarias
construídas então ao longo dessa chamada Estrada Real, com distância de um dia de viagem entre uma e outra, e 7 postos com balsas para atravessar rios que existiam na região. Então, o correio persa ele era extremamente rápido para chegar às mensagens, tá? A sociedade persa. Quando a gente fala em sociedade, a gente fala em população. Então, a população persa ela era dividida em 3 grupos. Os sacerdotes ou magos, tá? Que eram respeitados por sua riqueza e sua sabedoria. Os nobres, que controlavam a terra e a administração palacial. E os camponeses, que é a grande parte da população, e que sobrevivia da agricultura e do pastoreio nas terras dos nobres e do rei. O comércio era a principal atividade econômica dos persas, e alcançava terras tão distantes como o Egito, a Fenícia, Chipre, a Índia, a costa do Mar Negro. Então era um comércio extremamente longo, né? E variado, tá? O artesanato persa era muito valorizado, especialmente os tecidos, armas, objetos esmaltados e joias. A principal religião deles era o zoroastrismo. Existiam várias religiões dentro dos persas, mas a principal era o zoroastrismo, tá? Fundado no século 6 a.C. por Zaratustra, conhecido também como Zoroastro. Para os zoroastristas, existem 2 forças opostas, tá? O bem e o mal. E existiam 2 deuses, né? Ahura Mazda, que era o rei, né? O criador, o deus do bem, né? E Ahriman, que era o destruidor. Então, segundo os zoroastrismos, os deuses estavam sempre em conflito. Então, o bem estava sempre em conflito com o mal. Cabia, então, aos homens, né, que acreditavam no zoroastrismo, praticar boas ações para que os deuses, para que o Deus, né, bom prevalecesse sobre o Deus da destruição, tá? Então o zoroastrismo ele é considerado uma das primeiras religiões da história a exigir dos fiéis uma conduta moral. Então as pessoas tinham que praticar o bem, porque se praticassem o mal, né, eles estariam adorando então o Deus da destruição, tá? As conquistas persas e o comércio possibilitaram então um grande intercâmbio cultural. Então os persas eles se apropriaram de várias tradições culturais, né, quando entraram em contato com esses diferentes povos, tá? Então eles se apropriaram de muitos costumes estrangeiros, sem com isso, claro, abandonar a sua antiga tradição. Então é isso, tá? Sobre os persas. Façam atividade, postem na plataforma e até a próxima aula.